aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast e hoje o assunto é a positividade tóxica. Talvez você já tenha percebido, rolando o feed do Instagram, essa necessidade de estar bem, feliz e mostrar que tá tudo dando certo. Mas até que ponto isso é saudável? Até que ponto esse discurso é real? Nesse episódio eu vou te contar o que é essa positividade tóxica que está muito presente nas redes sociais, como que ela nos afeta e o que podemos fazer para não cair nessa armadilha. Bom, a positividade tóxica, segundo as informações que eu encontrei, é a ideia de que devemos silenciar tudo o que sentimos de negativo. Ela valoriza apenas o lado bom das coisas. Então, assim, ela impõe a nós mesmos e aos outros uma atitude de negação, minimização e invalidação da experiência com sentimentos e emoções incômodas, como a tristeza, a raiva, a dor e o estresse. Então, essa positividade, ela meio que valoriza apenas o que é bom, então cria, uma realidade paralela, né? Porque não é possível uma pessoa, um ser humano, viver o tempo todo feliz, em harmonia, né? A gente sabe que não dá pra viver a vida assim. Então, esse é o primeiro ponto que mostra que essa positividade é tóxica. Porque negar o tempo todo as suas emoções incômodas é exaustivo. Pode trazer alguns problemas, e eu vou dizer aqui quais são os problemas que eu encontrei. E a positividade também em excesso, ela gera uma visão muito parcial da realidade, sabe? Porque assim, mesmo que a pessoa consiga controlar os próprios pensamentos e só lidar com o que é bom, positivo, isso não vai fazer com que o que é ruim deixe de existir. Então, as frustrações vão continuar existindo, momentos difíceis vão continuar. Não é pelo fato da gente não pensar neles que eles vão sumir, né? E ela pode até criar na gente um sentimento de desamparo, porque, nossa, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz e eu tô aqui na merda, nossa, acho que tem um problema comigo. E, além disso, essa ideia de good vibes, de, nossa, vai ficar tudo bem, tá tudo bem, exclui as pessoas que não estão bem, porque muitas vezes essas pessoas são vistas como, nossa, o fulano, ele tem energia ruim, ele é muito pessimista, tá sempre reclamando da vida, nunca tá numa vibe boa. Gente, isso é muito perigoso, né? Porque às vezes você acaba não dando ouvidos a alguém que precisa. Então, esse é um ponto. E essa onda aí de good vibes only, né? Que tá muito presente nas redes sociais e principalmente no Instagram. É uma coisa que pode afetar o nosso psicológico. Tipo, gente, eu vou falar por mim. O meu Instagram, se você abrir lá, tem muita coisa assim, positivo, tal, mas aí eu fui parar pra pensar, por que eu compartilho esse tipo de conteúdo? Porque de certa forma, é esse tipo de conteúdo que eu vejo nas redes, então é o que, sei lá, eu penso que deve ser legal de compartilhar, momentos que eu tô feliz, momentos que, sei lá, eu tô com meus amigos, com a minha família. E realmente, se você olhar lá a maioria dos meus posts, eu tô sorrindo, eu tenho uma legenda felizinha, bonitinha. Pesquisar essa pauta me fez me questionar isso. Por que eu só posto esse tipo de coisa? Por que ali no Instagram, a minha persona, digamos assim, é uma persona feliz, é uma persona bonita, é uma persona que não tem problemas, né? Que não tem nada a ver com a realidade, porque eu não sou desse jeito, não é mesmo? Tem dias que eu tô mal e que a última coisa que eu quero é abrir o Instagram e postar uma foto, né? Então, pesquisar esse assunto me fez também refletir algumas coisas sobre o tipo de conteúdo que eu publico nas redes sociais. Porque, se você abrir o meu Twitter e abrir o meu Instagram, você vê duas Danielles totalmente diferentes. Porque no Twitter é muito uma rede social de desabafos. Então, latente, eu tô mal, eu escrevo lá, nossa, que dia bosta hoje. Se eu tô chateada, eu escrevo lá. Se eu tô triste também. Então, eu vejo o Twitter como esse lugar aí de botar pra fora, de desabafar. E acho que muitas pessoas também, né? Elas publicam e não estão muito pensando na opinião do que os outros vão achar daquilo, só simplesmente publica e desabafa. E já no Instagram não. É a rede social onde as pessoas querem aparecer mais bonitinhas, mais felizes, né? Digamos assim, eu penso assim. E uma das coisas que me veio aqui pesquisando também é que não aceitar esse tipo de emoção, esse tipo de coisa, é complicado. Porque evitar o sofrimento é uma forma de sofrimento. Essa é uma frase do autor americano Mark Manson. E porque é realmente isso. Conforme você vai evitando lidar com aquilo que tá te fazendo mal, que tá te fazendo sofrer, vai te gerar algumas consequências.
essa positividade, essa falsa positividade, ela vai afetar a forma como você vive, a forma como você lida com as outras pessoas. Eu li, né, uma pesquisadora na área da psicologia, ela falou que todas as emoções que a gente acaba reprimindo, elas são somatizadas e expressas através do corpo. E muitas vezes até em forma de doença. Então, quando a gente nega uma emoção, ela vai encontrar uma outra forma de ser expressada. E às vezes isso pode te trazer outros problemas. Além disso, suprimir os sentimentos e as emoções nos esgota mental e fisicamente. Ou seja, é muito ruim. Não é nada saudável a longo prazo. Então, quanto mais você vai tentando colocar essa carapuça de nossa, não, sou positivo, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, gratidão, é muito perigoso. E uma outra coisa que eu também encontrei, que é o sociólogo que escreveu aquele livro A Sociedade do Cansaço, eu não sei falar o nome dele, então nem vou me arriscar aqui, mas ele escreveu o livro Sociedade do Cansaço. E ele fala que os malefícios que a gente tem no nosso psicológico surgem muitas vezes do excesso de positividade presente na sociedade que a gente vive, né? E nas diversas esferas da sociedade contemporânea. Então, muito desses discursos de seja produtivo, todas as suas metas são alcançáveis, trabalhe mais, durma menos, viva, corra atrás dos seus sonhos, tudo é possível. Isso é muito complicado. Essa tal dessa positividade que não vai dar certo, corre que você consegue. Olha, não é bem assim, porque às vezes você não vai conseguir e isso vai se frustrar. E tudo bem você se frustrar, porque é normal a gente não conseguir as coisas, a gente não vai conseguir tudo que a gente quer na vida, e a gente tem que aceitar isso. É muito difícil aceitar? É muito difícil aceitar, mas nem tudo na nossa vida vai dar certo. E não é porque não deu certo que tudo que você viveu ali durante aquele período foi ruim, porque você vai estar aprendendo alguma coisa, pelo menos com tudo aquilo que você viveu, né? É o mínimo. Então, é bom a gente ter essa noção de que a sociedade põe pra gente que não, batalha que você vai conseguir, faça isso, isso e isso e você conseguirá. E não é assim, acho que muito dos papos de coach, né, tem essa ideia de não, você vai conseguir se você fizer isso, siga esses passos e consiga. Cara, não é assim. Nós não somos iguais, nós não somos máquinas. A gente não tem um manual pra seguir e todo mundo conseguir o que quer, porque se fosse assim não tinha ninguém pobre no mundo, não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém morrendo, né, de coronavírus aí. Porque também tem essa outra ideia da pandemia, né, porque tem gente que diz, nossa, a pandemia veio pra trazer coisas boas, eu me evoluí. Cara, 500 mil de pessoas morreram. Que evolução que é essa? Que eu não tô enxergando? Cadê a positividade disso? Gente passando fome que não tem dinheiro pra pagar comida, pra comprar nada, tá vivendo de doação, não tem dinheiro pra pagar aluguel, vai morar na rua. Não tem nada de positivo nisso, gente. Desculpa se as pessoas... Acho que isso é uma visão muito infantil e muito imatura também, né? Tem esse outro ponto aí de que essa positividade tá cada dia mais tóxica. Não dá pra ser positivo nessa situação. Desculpa, mas não dá, né? Até me estressei aqui, gente. Bom, continuando. E aí, eu tava pesquisando também, né? Como que a gente age diante desse tipo de situação, né? Como lidar com isso? E o que eu encontrei é que vai exigir esforço, vai exigir paciência e cuidado pra gente entender que esses sentimentos estão aí, estão dentro da gente e uma hora ou outra a gente vai ter que encarar. Não adianta negar o que existe. Ponto. A emoção tá ali, você tá sentindo e ninguém pode invalidar o que você tá sentindo. E também tem muito disso. Quando você vai desabafar com o outro, você vai falar, às vezes a pessoa chega e fala pra você: ah, não, mas você tem que pensar positivo. Você tem que pensar que isso vai dar certo. Não pensa desse jeito, você tá sendo muito negativo. Isso também é um problema, de acordo com as informações que eu encontrei. Porque às vezes quando a pessoa vai falar, ela só quer alguém que ouça ela, sabe? Ela não quer uma solução que diz, faça isso, pronto. Porque não é assim. Os nossos problemas não se resolvem desse jeito. Não dá pra responder assim, ah, não, vai ficar tudo bem. Cara, não vai ficar. A pessoa tá na merda ali, você vai dizer que vai ficar. Simplesmente você dizer que vai ficar, não vai ficar. Então, aí você pode dizer, tá, mas o que é melhor eu dizer pro outro, então, nesses momentos? O que eu encontrei aqui foi que você pode dizer, tipo, ah, eu sinto muito que você esteja passando por isso, eu tô aqui pra te ouvir, tô aqui porque você precisar, tipo, dar apoio pra outra pessoa, sabe? Porque, às vezes, você não pode fazer nada mesmo diante daquela situação, tipo, a pessoa perdeu um ente querido, a pessoa tá passando por um momento de muita dificuldade, às vezes você não tem o poder de fazer nada. Mas só você dizer
de você estar ali pro que ela precisar, pode ser o suficiente. Às vezes é só isso que ela precisa mesmo, de alguém pra ouvir. E é muito importante a gente reconhecer e normalizar, e principalmente acolher as emoções, tanto as nossas quanto as das outras pessoas. Mesmo que elas não façam sentido pra gente, as emoções que o outro tá sentindo, a gente não deve censurar o sentimento de ninguém. Acho que essa é uma das questões que eu aprendi durante meu processo de pesquisa desse conteúdo. E também uma outra coisa que apareceu durante o processo e que eu quis trazer aqui, que é muito importante a gente se perguntar: a quem essa ideologia está servindo? A quem que essa ideia da positividade tá servindo? Tipo, pra quais meios ser positivo, dizer que tá tudo bem vai servir, entendeu? A gente tem que também se pensar nisso, que também tem muito a ver com o capitalismo, com essa sociedade de produção, de ter sucesso e de esconder o fracasso, né? E uma outra rede social que agora me falando disso, de sucesso e fracasso, eu lembrei que acho que o LinkedIn também pode ser muito tóxico, né? Porque às vezes você abre lá o aplicativo e vê, tipo, várias histórias de superação, e a pessoa que foi demitida, e aí depois ela fez um currículo maravilhoso, começou a entregar, aí conseguiu entrar numa empresa, foi promovida e virou diretor. Eu acho que esse tipo de coisa também é um pouco tóxica. Eu enxergo isso como tóxico. Essas histórias de que se você consegue superar também, se o outro conseguiu, você também consegue. E como eu já disse, acho que em algum podcast anterior, não é assim que funciona, né? E aí o que você pode me perguntar, tá, mas como que eu vou lidar com essas coisas? E uma coisa que eu encontrei aqui, que se sentir conectado e ouvido pelas outras pessoas é um antídoto dos mais poderosos contra esses sentimentos, né? Os especialistas, eles dizem que quando o indivíduo, ele tá sendo ouvido, ajuda. E segundo os neurologistas, é importante que a gente permita que o nosso cérebro vivencie todas as emoções, porque isso ajuda a gente a ter mais clareza e também a enxergar as coisas sob pontos de vista diferentes. Então, quando você tem vivências com diferentes emoções e sentimentos, isso faz com que você comece a enxergar as coisas por diferentes pontos de vista, por já ter vivido alguns tipos de emoções. Então, tá aí um outro ponto que é importante se ressaltar. E uma dica que eu li, que eu gostei muito, é a seguinte: dê corpo e alma a tudo que habita em sua mente, para identificá-los e assim trabalhá-los de forma certa. Então é isso. Acho que é importante a gente conseguir identificar, sei lá, seja escrevendo, seja falando com um amigo na terapia ou onde quer que seja. Porque a gente identificando esses sentimentos, a gente vai estar mais propenso a viver e a entender tudo aquilo que a gente está vivendo. Então a conclusão que eu chego é que você ser vulnerável para sentir, acolher, processar e também, caso necessário, buscar ajuda é a coisa mais positiva que você vai fazer por si próprio. Então, viva o sentimento. Se precisar, busque ajuda. Isso é a coisa mais positiva que você vai fazer. Por quê? Isso vai te permitir experienciar tudo o que um ser humano nasceu pra viver, porque sim, a gente nasceu pra viver momentos felizes, mas a gente também nasceu pra viver tristeza, perrengue e raiva. Então, se você se permitir ser vulnerável pra viver e pra sentir tudo isso, isso vai ser muito positivo pra você. É essa a conclusão que eu cheguei. Bom, agora vamos aos quadros do podcast. O Joga na Roda é o quadro onde vocês participam. Pode mandar pergunta, crítica, sugestão, desabafo. Pra mandar é só ir aonde? No @ Bota Pra Fora Podcast no Instagram. Manda lá que eu trago aqui. Hoje não temos nenhuma participação, então bora pro próximo quadro. Pronto, falei, é o quadro de dicas, indicações e coisas legais que eu encontro por aí. E hoje eu vou indicar um perfil no Instagram que chama Quarentena em Paz. É um perfil administrado por 2 psicólogas e que falam muito de temas relacionados à saúde mental, a bem-estar. E elas também têm posts sobre positividade tóxica, eu tirei algumas referências do episódio de hoje de lá. Então é um perfil muito legal pra seguir, recomendo, sigam. É isso, acho que a minha única indicação hoje é essa. O episódio de hoje fica por aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos, tá bom? Um beijo e tchau!